Olá, povo de Deus, sábado da 18ª semana do Tempo Comum, 7 de agosto de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 6, de 4 a 13, e Mateus 17, de 14 a 20. Moisés falou ao povo dizendo: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal em tua mão e as colocarás como um sinal entre os teus olhos. Tu as escreverás nas entradas da tua casa e nas portas da tua cidade. Quando o Senhor te introduzir na terra que prometeu com juramento a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com cidades grandes e belas que não edificaste, casas cheias de toda espécie de bens que não acumulaste, cisternas já escavadas que não cavaste, vinhas e oliveiras que não plantaste. E quando comeres e te fartares, então cuida bem de não esqueceres o Senhor que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus e a ele servirás, e só pelo seu nome jurarás. A palavra grega Deuteronômio significa segunda lei. Trata-se de uma reapresentação e adaptação da lei em vista da vida de Israel na terra prometida. A ideia central do livro é que Israel viverá feliz e próspero na terra prometida se for fiel à aliança com Deus. Em caso de infidelidade, conhecerá a desgraça e poderá acabar perdendo a terra. Deuteronômio nos apresenta um modelo de ação pastoral e social. Os capítulos de 12 a 26 são sua parte central, que nasceu em meados do século VIII a.C., tempo de grande desenvolvimento econômico, mas com acento na desigualdade social e muita injustiça. Uma minoria privilegiada detinha a riqueza e o poder, enquanto a maioria do povo ficava reduzida à miséria. Por meio da escola sacerdotal, o livro apresenta uma catequese de superação dos conflitos, que acabou se cristalizando nas leis do Deuteronômio. Quando falamos de lei, neste caso, não deve ser entendida com o sentido que temos hoje, mas muito mais como orientação, ensino, educação para suscitar relações justas e fraternas dentro da sociedade. Quem lê atentamente o livro do Deuteronômio hoje pode tirar lições para uma sociedade mais igualitária, como consequência da aplicação da vontade de Deus para todos os seus filhos e filhas. O início da perícope que lemos hoje traz o famoso Shema Israel, ouça Israel. São as duas primeiras palavras da seção da Torá que constitui a profissão de fé central do monoteísmo judaico. Assim, ao ouvir o Shema Israel, eles sabiam que Deus lhes falava e era preciso toda atenção em todos os momentos e circunstâncias da vida. O povo de Israel foi adquirindo também um ritmo de oração que envolvia o dia inteiro. E o Shema era recitado de manhã até o entardecer. Também fabricavam filactérios para pendurar entre os olhos
E assim, enquanto andavam, se lembravam de ouvir a voz de Deus lhes dizendo: Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Então, desde criança, aprendia-se a repetir: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echá. Então, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echá. Abramos, portanto, não somente nossos ouvidos, como também coração e mente, para ouvirmos a voz de Deus exigindo de nós o amor total à sua pessoa e completemos com o mandato de Jesus, que amemos também nossos irmãos e irmãs como ele mesmo nos amou e deu a sua vida por nós. Amar a Deus propriamente falando não é tanto um mandamento, quanto uma vocação, que corresponde à aspiração profunda do nosso ser. Por outro lado, amar a Deus com todo o coração é obra que exige tempo, porque pressupõe a eliminação das montanhas do nosso egoísmo. Mas todo o progresso nessa direção é uma vitória que enche de alegria o coração e nos empurra para o amor entre nós. Mateus 17, 14 e 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é epiléptico e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiada pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Neste capítulo de Mateus, vemos a preocupação com a transmissão dos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Esse milagre da cura de um epiléptico, inserido nessa secção narrativa de Mateus, tem essa função, ou seja, ensinar os discípulos que é necessário uma fé mais profunda, nada de superficialidade. É mais um sinal do poder de Jesus, mas as dificuldades que por vezes encontravam os exorcistas da igreja nascente explica esta inclusão deste milagre aqui. O pedido do pai para obter a cura do filho epiléptico dá ocasião a Jesus para mais uns ensinamentos sobre a necessidade de crer nele. Os discípulos não conseguem realizar o milagre porque o poder de curar não é deles, pertence unicamente ao Mestre, que o concede àqueles que participam de sua missão. Os discípulos devem aderir a ele pela fé e então terão os poderes que Jesus lhes transmite. Quando Jesus diz geração descrente e perversa, manifesta a resistência que os seus contemporâneos têm sobre ele, duros de coração. Em união com Jesus, os discípulos podem fazer maravilhas e comunicar a salvação oferecida por Deus, mas a falta de fé que os separa da união com Jesus torna-lhes impossível essa missão.
O exegeta Jaldemir Vitório nos ajuda a ver também outro sentido desse texto, dizendo: como explicar a falta de fé nos discípulos? Quizá estivessem seguindo Jesus movidos por um ideal messiânico de caráter político, sem atinar que lhes caberia levar adiante a missão do Mestre, realizando obras idênticas às dele, com a mesma confiança no Pai. Eles não se deram conta da necessidade de uma fé semelhante à de Jesus, para se tornarem capazes de curar e expulsar demônios. Quando foram enviados em missão, receberam autoridade sobre os espíritos imundos para expulsá-los e curar toda doença e enfermidade. Não obstante, faltou-lhes fé para fazer isso. Precisamos passar da fé em Jesus para a fé de Jesus, pois só crendo como ele teremos os poderes dele. Um beijo no seu coração.